Queridos, vamos entrar agora no mundo da condicionalidade, que é exatamente o que a questão 4 vai nos pedir. Onde é que há a relação de condicionalidade? Como sempre nós observamos, muitas questões pedem que nós comecemos ou leiamos os fragmentos de texto. Vamos então à questão 4. Leia o texto para responder à questão 4. Concentrem-se, vamos lá. É urgentemente necessário criar critérios objetivos para a seleção de projetos, obrigando a autoridade pública a comprovar o atendimento a critérios mínimos de interesse público, de viabilidade econômico-financeira, de equilíbrio social e ambiental e de agregação de valor. Diante da realidade federativa do Brasil, é de se esperar também que o governo federal tenha uma visão ampla e generosa do papel central que deve exercer no incentivo às boas práticas de planejamento e implantação de projetos. Essas inquietações surgem porque ações prepósteras do governo podem gerar erros graves na condução de programas de parcerias público-privadas, PPP. Reverter erros em PPP, que se verificam na experiência internacional, pode custar muito caro ao país e a frustração decorrente pode inviabilizar mudança cultural tão necessária. É um fragmento de texto feito por Rubens Teixeira Alves, Leonardo Grilo, PPP, Uma Lei Só Não Faz Verão, Correio Brasiliense, 25 de julho de 2005, com adaptações. Isso na hora da prova é rapidíssimo. Ora, quando você está lendo o texto, com certeza irá parar por aqui, né? Quando você vê prepósteras, você vai se perguntar, o que é isso, prepósteras? Por quê? Porque é uma palavra que nós não usamos comumente nos nossos diálogos, nas nossas conversas. E é claro que os nossos amigos não vão colocar todas as palavras conhecidas. Eventualmente, ele vai colocar exatamente uma palavra que gere dúvida, gere uma leve, talvez, confusão nas nossas cabecinhas. Cabe a nós, então, desenvolver também o nosso faro, nosso desconfiômetro aqui para as provas de português, para que nós percebamos que sentido poderia ter. Se nós lermos o contexto, nós podemos deduzir que sentido poderia ter essa palavra ou um próximo a isso. Então, vamos lá para o enunciado da questão. Questão 4. A argumentação textual está organizada em torno da seguinte relação de condicionalidade. O que ele quer dizer com isso? A argumentação do texto está organizada, ou seja, foi desenvolvida uma argumentação, e essa argumentação que foi desenvolvida nesse fragmento, ele gira em torno da seguinte relação de condicionalidade. Condicionalidade lembra condição. Será que é isso? Gira em torno de quais condições a argumentação? Vamos então ler as opções, é o que nós faríamos na hora da prova. Nós leríamos rapidamente o texto com olhos de águia hiper rápidos. Marcaríamos lá com a nossa canetinha a palavra prepósteras, inclusive usem as suas canetinhas não só para preencher o gabarito, mas também para marcar tudo que chamar a atenção de vocês. E leríamos as opções e tentaríamos identificar. Possivelmente você pensaria, deve ser a condição que torna a argumentação coerente. Se você entendesse assim, será que é isso mesmo? Aí vamos ler a opção A. Não haverá realidade federativa se o governo federal não tiver uma visão ampla e generosa do seu papel central de incentivador das boas práticas de planejamento e implantação de projetos. Aí, vamos continuar. A opção B. Se ações proteladoras do governo
gerarem inquietações que ocasionem erros graves na condução de programas de PPPs, poderá ser inviabilizada a mudança cultural por eles pretendida. C. Será urgentemente necessário criar critérios objetivos para a seleção de projetos, se for verificado na experiência internacional que reverter erros nas PPPs pode custar caro. D. Erros graves na condução de PPPs podem custar caro ao país se não forem criados critérios objetivos para a seleção de projetos e a autoridade pública não comprovar o atendimento a critérios mínimos. Vocês estão percebendo que as opções, elas dizem assim, isso não vai acontecer ou vai acontecer se isso acontecer ou se isso não acontecer. Ou seja, ele está estabelecendo uma relação de condição entre os termos aí das opções. E você tem que dizer qual dessas ideias aí expostas nas opções, qual é a coerente, qual é a que está no texto, qual é a que vai tornar a questão correta. Se custar, a opção A se custar muito caro ao país a frustração decorrente de mais práticas de planejamento e implantação de projetos, poderá ser inviabilizada a mudança cultural tão necessária para a implantação das PPPs. Vocês estão percebendo? Ele está dizendo, se isso for muito caro para o país, essa frustração, etc., pode inviabilizar a mudança cultural tão necessária. O texto diz isso ou não? Esse é o ponto. Por isso mesmo, quando você for ler o texto, procure entender o texto, porque você vai fazer aqui, você vai ler isso numa velocidade enorme na hora da prova e vai voltar, os seus olhos automaticamente voltam para o texto. Você vai lendo opção a opção e vai pensando. Por que essa opção pode ser certa? Por que essa opção pode ser errada? É isso que nós vamos fazer agora, vamos simular. Nós vamos para a opção A. Antes de ir, só para vocês fixarem o que é condicionalidade mesmo. A palavra condicionalidade pode ser definida como o caráter ou estado do que é condicional, do que impõe condições. Isso é que é condicionalidade. Então, quando nós pedimos, uma questão pede, para você identificar a relação de condicionalidade, é isso que ele está pedindo. O que é condicional? Quais são as relações de condição, de condições que se estabelecem ali? É isso mesmo, então o seu entendimento estava correto. Em outras palavras, o enunciado pede que identifiquemos em torno de qual condição ou condições, qual condição gira e qual condições giram a argumentação do texto. Então vamos lá, vamos para a opção A e vamos analisar uma a uma. Vamos ler primeiro novamente a opção. Não haverá realidade federativa se o governo federal não tiver uma visão ampla e generosa do seu papel central de incentivador das boas práticas de planejamento e implantação de projetos. Vocês estão aí com o texto. No texto, ele cita a realidade federativa. Ora, uma realidade é algo incontestável. A realidade federativa ela está estabelecida na Constituição, não é assim? Então, você dizer que não haverá realidade federativa se o governo federal fizer isso ou aquilo, isso não condiz com a realidade, não condiz com o texto também. Porque a realidade federativa ela existe independentemente de qualquer coisa. A sua existência não está condicionada ao fato do governo federal ter uma visão geral ampla, generosa, seu papel central, ou em relação a qualquer outra coisa. Ela simplesmente existe. Perceberam então que uma coisa não depende da outra, uma coisa não está condicionada ou não é condicionante para a outra. Por isso essa opção ela está incorreta. Olhem o texto está com vocês, percebam que de fato o texto em nenhum momento afirma isso. A opção B. Se ações proteladoras do governo gerarem inquietações
que ocasionem erros graves na condução de programas de PPPS, poderá ser inviabilizada a mudança cultural por eles pretendida. Observem que lá no texto nós temos ações pré-pósteras. Olhe como está no texto, que é um pedacinho, um fragmento do fragmento. Essas inquietações surgem porque ações pré-pósteras do governo podem gerar erros graves na condução de programas de parcerias público-privadas. O que é que o texto está dizendo? Está dizendo que essas inquietações, o pronome demonstrativo é essa, inquietações, mostra que as inquietações já foram mencionadas anteriormente. Então ele está dizendo ali na opção B, se ações proteladoras do governo gerarem inquietações, na verdade as ações pré-pósteras iriam gerar erros graves, né? Não necessariamente ali inquietações. Elas iriam surgir, essas inquietações poderiam surgir porque ações pré-pósteras do governo poderiam gerar erros graves na condução de programa de PPP. Aí você percebe que ele substituiu na opção a palavra pré-pósteras por proteladoras. Aí você fica no dilema. E agora? Proteladoras é sinônimo de pré-pósteras? Se fosse sinônimo, tornaria essa questão correta? Você poderia ficar numa grande dúvida, realmente. Então veja, reverter erros em PPP, que se verificam na experiência internacional, pode custar muito caro ao país e a frustração decorrente pode inviabilizar mudança cultural tão necessária, né? É o restinho do texto. Muito bem, aí você fica no seu dilema. O que é que eu faço? Eu marco essa opção como certa, proteladoras é sinônimo de pré-pósteras. O que é que vocês acham? Vamos continuar. De fato, a nossa amiga, ela quer nos induzir a achar que a palavra pré-póstera é sinônimo de proteladora. Nós, então, seríamos induzidos a não procurar entender o contexto, mas a marcar esta opção como a correta. Mas, de fato, meninos, uma coisa não é a outra. São significados, sentidos diferentes. O adjetivo pré-póstero, na verdade, ele significa feito às avessas do que deve ser, invertido, contrário à boa ordem, viu? Uma crase. Já o adjetivo protelador significa que posterga, que prorroga. São coisas completamente diferentes uma da outra, ok? Então, se eu digo ações proteladoras, são ações que serão postergadas, que serão feitas depois. E ações pré-pósteras, que ocasionariam ou que gerariam erros graves, são ações contrárias, feitas avessas. Se ele não tivesse cuidado em atender às condições estabelecidas anteriormente ali no texto, na argumentação do texto. Continuemos então. Essa opção já estaria incorreta devido à diferença de significado destas palavras. Mas se prestarmos bem atenção, perceberemos que as inquietações se referem a aspectos citados anteriormente no fragmento. Que inquietações são essas? Essas inquietações surgem. As inquietações eram essas aqui. Que é urgentemente necessário criar critérios objetivos para a seleção de projetos. Essa era uma inquietação. Isso precisava ser feito. E a outra inquietação, que foi citada, quer-se esperar também que o governo federal tenha uma visão ampla e generosa do papel central que deve exercer no incentivo às boas práticas de planejamento e implantação de projetos. Essas inquietações, uma foi citada no parágrafo 1, a outra no parágrafo 2, tinha no mínimo essas inquietações que deveriam ser, essas necessidades atendidas antes de se fazer os projetos, para não gerar, não ocorrerem erros. Ok? Então, o que é que nós concluímos?
Concluímos então que aquela opção anterior, ela não está correta, né, por aqueles argumentos todos que nós colocamos, para diferença de palavras, diferença de sentido. E a C? Será urgentemente necessário criar critérios objetivos para a seleção de projetos, se for verificada na experiência internacional que reverter erros nas PPPs pode custar caro. Então veja, isso é necessário se for verificado isso. É isso que o texto diz, será urgentemente necessário criar critérios objetivos, se isso for verificado, que na experiência nacional que reverter erros pode custar caro. Não foi bem isso que nós lemos. Então essa opção está incorreta, porque conforme o fragmento, a criação de critérios objetivos é uma condição para que se evite o surgimento de erros nas PPPs e não o contrário. Concordam? Então nós temos que prestar atenção ao que nós estamos lendo para ver que aqui essas condições realmente ela não existe, ela está incorreta essa opção. E nós voltamos daqui a pouquinho para finalizarmos a análise das outras opções e chegarmos então à opção correta.